Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula, a mais uma aula do nosso curso de formação integral em arbitragem extrajudicial. Você sabia que a nossa vida é regida por princípios e valores e também a arbitragem é regida por princípios e por valores? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje nesta aula. Quais são os princípios da arbitragem? É importante, em primeiro lugar, que a gente defina a questão de princípio da arbitragem e o princípio como um todo no direito. Vai aparecer na tela de vocês agora essa introdução falando sobre princípio. Vamos ver. Por princípios, entenda-se um conjunto de condutas e normas que devem ser seguidas, sejam na forma da lei, na ética ou moral. Verdadeiramente, são preceitos em relação à cultura e os bons costumes de uma sociedade, no contexto da arbitragem, seja ela de que forma ou tipo for. Existem alguns princípios que devem ser seguidos sob pena de nulidade da sentença. Bom, vocês viram aí. Esses princípios, é importante também que a gente entenda a diferença entre princípio e valor. Princípio é tudo aquilo que se obtém no nascedouro. Quando você nasce, você tem princípios familiares. Valor é tudo aquilo que a sociedade apresenta para você e você opta. Regra, nós não podemos optar por princípio, porque você nasceu com aquele princípio. Os valores é que vão sendo apresentados para você e você então decide aceitá-los ou não. O princípio nasce com você. O valor é uma opção, é uma escolha. E assim é na arbitragem. A arbitragem existe por causa do princípio. Ou a arbitragem existe por causa dos princípios. Muito importante que você árbitro, você agora aspirante a árbitro, aspirante a árbitra, tem isso muito definido. Princípios. Ora, mas quais são esses princípios da arbitragem? O que são princípios na arbitragem? Esses princípios, eu vou falar, teríamos talvez vários princípios para que pudéssemos aqui fazer nomear. Mas vou mostrar para vocês o que eu julgo de muita importância. Vamos lá. Vamos acompanhar esse slide que eu estou mostrando para vocês neste instante. Princípios. Primeiro princípio. Princípio da autonomia da vontade ou livre convencimento. O princípio da boa-fé, do bona fide. O princípio da relatividade dos efeitos do contrato. O princípio do consensualismo. Princípio da ética. E o princípio do segredo de justiça, também conhecido por alguns apenas por confidencialidade. Bom, vocês viram aí os princípios. Quais são esses princípios? Portanto, a arbitragem, a arbitragem existe por causa desses princípios. Eles giram em torno de toda a arbitragem. Esses princípios, eles giram em torno de todo o processo arbitral, de todo procedimento arbitral. E é assim que funciona. Nós vamos observando os princípios para que possamos lidar com eles. E eles aparecem a cada minuto que existe o processo de arbitragem, o processo em juízo arbitral. Vamos falar de cada um de forma bem ampla, mas que vocês tenham entendimento desse primeiro princípio, que eu entendo o princípio maior, é o meu entendimento, da arbitragem, de existir da arbitragem. É o princípio da autonomia da vontade. Em alguns países chamado de autonomia e vontade. É o direito que você tem de exercer o seu direito. É o direito que você tem de exercer aquilo que você quer exercer. É o seu direito a aceitar ou não aceitar alguma coisa. Em nosso caso, é o seu direito. É o meu direito. O direito das partes em aceitarem ou não que a sua questão seja resolvida por meio da arbitragem extrajudicial.
Esse princípio da autonomia da vontade, ele nasceu na escola estatutária francesa, não é? Cujo fundador é Charles de Meulan. Charles de Meulan, ele criou esse direito, esse princípio da autonomia da vontade, como também, dentro desse princípio da autonomia da vontade, eu também posso citar, o princípio do direito adquirido. Esse criado por Charles de Meulan, e o princípio do direito adquirido, também nascido na escola estatutária francesa, fundado seu criador, Antoine Pelé. Já vimos então o princípio maior, a autonomia da vontade. Eu quero que seja resolvido por arbitragem. Eu não quero que seja resolvido por arbitragem. Esse, para mim, é o princípio maior, dentre outros que existem, claro. Porque depois que eu tenho autonomia e eu quero arbitragem, agora que o processo inicia com a convocação, ou mesmo sem preciso, a convocação da pessoa para atuar na arbitragem, para fazer parte da arbitragem, os outros princípios vão seguindo. Por exemplo, foi na Idade Média, mais ou menos, que surge essa ideia, essa separação do querer e do poder dentro da perspectiva da autonomia da vontade. Naquele momento, o querer passa a ser, na Idade Média, passa a ser uma questão considerada uma opção, porém, não de realização. O querer passa a ser considerado uma opção, não de realização. E essa concepção de vontade, livremente, o sentido que ela pode nos dar, a voluntariedade, a autonomia da vontade, é o ato de ser voluntário, no sentido de eu posso fazer. No entanto, eu não quero fazer. A autonomia da vontade eu vejo mais ou menos assim, não é? Esse é meu entendimento, é o que eu ensino, é o que eu doutrino nas minhas obras. É aquela questão, eu sinto que eu posso fazer, eu tenho liberdade para fazer, mas eu não quero fazer. Aí está o princípio da autonomia da vontade, ou autonomia e vontade, também que eu chamo de livre consentimento, vamos ver mais adiante. Boa fé. A boa fé, ela está inserida numa frase latina, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. O acordo deve ser cumprido. A promessa deve ser cumprida. Costumo dizer que ninguém é obrigado a prometer, mas quem promete, independentemente de ter havido a assinatura de um contrato. Se você disse que faria, faça. Esse é o meu entendimento. Muito embora em arbitragem não é assim. Na arbitragem, essa boa-fé, essa obrigação de fazer pacta, né? O pacta sunt servanda, tem que estar por escrito. Isso nós vamos entender um pouquinho mais adiante. Ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer, obrigatoriamente você tem de cumprir esta sua promessa. É uma questão de boa-fé, bona fide. O princípio da boa-fé, nós vamos ter a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Vamos ver aqui esse slide que vai passar para vocês agora. Venham comigo sobre esse princípio da boa-fé objetiva e subjetiva. Vamos ver? O princípio da boa-fé subjetiva ou objetiva tem sua origem na ética dos deveres formulada pelos filósofos estoicos. Cícero introduz no direito romano na condição de um princípio que regula qualquer relação jurídica, com repercussões não apenas nos atos dos contratantes, porém, também nos dos juízes, advogados, testemunhas, pretores e mais magistrados. E aqui, em nosso caso, para o árbitro, também para o árbitro. O nosso Código Civil brasileiro, ele deixa muito claro no artigo 113 essa questão. Ele diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé. Ou seja, todo negócio jurídico tem que ser interpretado e compreendido. Nós vamos estudar um pouquinho mais tarde sobre hermenêutica. Nosso curso nós vamos ter aula de hermenêutica e linguagem e argumentação jurídica. Então a hermenêutica vai diferenciar entre interpretar e compreender. E o artigo 422 diz o seguinte, ou seja, estabelece:
Os contratantes são obrigados a guardar assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. 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 Bona fide. Pacta sunt servanda. O pacto que foi feito deve ser cumprido. Bom, há muitas questões sobre a questão dos questionamentos do bem comum, que também está previsto no Código Civil Brasileiro. Diz assim: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Muito importante isso. E eu posso trazer também aqui a lume algo que eu entendo de suma importância sobre a boa-fé. É o que está consagrado, estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3º. Quando ele fala sobre a dignidade da pessoa humana. Respeito. A dignidade da pessoa humana. É um dos maiores princípios também que eu entendo da arbitragem e do mundo, da convivência humana. Respeito à dignidade da pessoa humana. Você, árbitro, você aspirante, a árbitra, a nossa responsabilidade, a minha e a sua, é muito grande. Como árbitro, muito grande, que é esse daí princípio da boa-fé. E vem o outro princípio que eu falei para vocês. O princípio da relatividade dos contratos. Tem alguns critérios que estão falando sobre essas questões da relatividade desse contrato. As consequências jurídicas de um contrato assinado pela arbitragem, né? Indo para a arbitragem, essas consequências jurídicas, elas abrangem o que assinou o contrato. Aí a relatividade ela é relativa àquelas partes que assinaram o contrato. Sendo assim, esse princípio determina e só obriga o cumprimento daquele que assinou o contrato. A obrigação de fazer daquele que assinou o contrato. Não se aproveita de terceiros. Não se aproveita, salvo se houver uma autorização. Isso nós vamos chamar de relatividade dos contratos. A arbitragem, ela versa sobre aquele tema. Até que nós vamos ver sobre a sentença, que o juiz só pode proferir uma sentença com fundamento no pedido. Com fundamento naquilo que foi pedido. Não pode ser mais, não pode ser menos. Naquilo que foi pedido, salvo nas questões concernentes às sentenças parciais, que é tema para falarmos um pouquinho mais à frente sobre esse tema. Temos também o princípio do consensualismo. O que é isso, consensualismo? Esse consensualismo é um conjunto de regras. Eu aceito, você aceita, a outra parte aceita, então vamos todos levar para a arbitragem o que está se querendo resolver. É no princípio do consensualismo que vigora, ainda por mais ainda, a autonomia da vontade. Vamos compreender e entender de uma vez por todas. A arbitragem só existe porque as pessoas que estão envolvidas em uma questão consensualmente decidem resolver por arbitragem. Aí nós vamos chamar de princípio do consensualismo. As partes, para ter esse princípio do consensualismo, têm que ter um contrato celebrado, né, por escrito, obedecendo às normas. Nós vamos aprender isso, assinado, com testemunhas. Os dois quiseram. Então os dois têm ali. Mas, se uma pessoa não quiser a arbitragem, o contrato não pode ser por arbitragem, porque houve o princípio do consensualismo. Importa lembrar, como já falei antes, não é necessário que haja um contrato para que a questão seja resolvida por arbitragem. Não é necessário. Não é necessário. Se no meu contrato não tem uma cláusula compromissória, ou mesmo que essa cláusula nesse contrato tenha o Estado, que seria o órgão originário, né, para resolver aquela questão, eu posso substituir este Estado por meio do princípio do consensualismo e da autonomia da vontade. Vamos ao outro princípio, que é o princípio da ética. Quando nós falamos sobre o princípio da ética, eu acho muito interessante a gente ver essas questões. E nessas questões de ética, eu gosto muito de citar lá o que está na Bíblia Sagrada. Nem tudo que me é lícito me dá prazer.
em tudo que é lícito e satisfaz. Vamos analisar um pouquinho algumas questões sobre princípio de ética. Vou mostrar para vocês agora um slide, vou mostrar para vocês pontuando as questões de ética dentro da arbitragem também. Vamos lá? Nesse princípio encerra-se o maior desafio da divulgação, implantação e credibilidade da arbitragem no Brasil. Então você vai ter aí embaixo, na arbitragem podem se destacar com princípios éticos: a confidencialidade, o segredo de justiça, a imparcialidade, honestidade, confiabilidade, a competência, não é? A independência profissional, o bom caráter, discrição, diligência, voluntariedade. Então aí eu vou ter para vocês, estou mostrando para vocês quais são esses princípios de ética que eu considero. A probidade, o segredo de justiça, porque é importante lembrar. A arbitragem, muita gente fala assim, não, a arbitragem, um ponto importante da arbitragem é a confidencialidade. A arbitragem ela vai muito além da confidencialidade. A arbitragem vai também para o segredo de justiça. E isso está estabelecido no Código de Processo Civil Brasileiro. Vou mostrar o slide para vocês agora. Acompanhem comigo, por favor. Segredo de justiça. Este princípio está regido pela Lei nº 13.105/2015, especificamente no inciso 4º do artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos, está aí, ó, inciso 4º, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante juízo. Então vocês viram o artigo 189 do Código de Processo Civil Brasileiro, segredo de justiça, confidencialidade. A confidencialidade não é uma moda, não é um modismo, não é porque eu acho bonita a confidencialidade. Não. A confidencialidade é o princípio, um princípio que as pessoas buscam muito. Porque tem questões que eu não quero que seja pública, quero que ninguém saiba. Portanto, eu posso resolver. Significa dizer que o Estado não pode pedir a você as questões concernentes ao desenvolvimento da arbitragem. Do seu início, no momento que a pessoa procura você como árbitro, no momento que a pessoa elege você como árbitro, tudo isso aí corre em segredo de justiça, até a carta arbitral, que é um tema que vamos estudar mais adiante. Até a carta arbitral. Não se pode, de forma alguma, nesse trâmite aí, entender que esta arbitragem, ela pode ser divulgada. Você não pode falar para ninguém sobre a arbitragem que está fazendo, porque ela corre em segredo de justiça. E o árbitro responde civil e de forma responsabilidade civil e penal em relação ao que ele está sendo árbitro, em relação ao processo que ele está julgando em juízo arbitral. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero vê-los na próxima aula. Até logo e bons estudos.